Josué no capítulo de número 1. Bem no início aí, o 6º livro da Bíblia. Primeiro livro aí depois do Pentateuco. Josué, capítulo de número 1, verso de número 5. Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens aqui sobre os bastidores da guerra. Deus me deu essa direção essa semana. Estou um pouquinho rouco hoje, né? Deus me deu essa direção essa semana e nós vamos estar ministrando durante 4 domingos, 4 temas aqui sobre os bastidores da guerra. A vida na terra já é uma batalha. Mas a vida na terra, irmão, sem Deus é uma batalha já perdida. E nós sabemos que nós temos do nosso lado um grande general. Nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E depois que a gente conhece Jesus, especialmente as pessoas que são recém-convertidas, novos convertidos, enfrentam de frente a batalha já logo no início aí da sua caminhada, um grande enfrentamento, um grande ataque do diabo. Quantas pessoas que nós temos aqui essa noite que já foram batizadas nas águas? Levanta a mão. Deixa eu ver. Boa parte dos que estão aqui presentes já se batizaram, uns há pouco tempo, alguns já há 5 anos, o Totinho já tem 35 anos só de batismo, né, Totinho? Brincadeira, irmãos. O irmão Totinho, ele é um dos veteranos aqui dessa igreja, né? O Totinho estava meio sumido esses dias, e nós laçou ele, trouxe de volta. Mas o Totinho, quem batizou foi nós, foi bênção aqui. E alguns têm um pouco mais de tempo de batismo. Mas todos nós, irmãos, a partir do dia que você coloca na sua mente que você vai servir a Deus, pode ter certeza que aquele que antes estava muitas vezes festejando com você ali, algumas coisas que eram profanas diante de Deus, o inimigo da sua alma, ele se vira contra você agora de uma maneira diferente. Ele começa a atacar todas as áreas da sua vida. E a maioria das pessoas se assustam com essa batalha. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós estávamos antes completamente alheios ao espiritual. Alguns já seguiam alguma religião pagã, alguns já tinham uma outra religião, uma outra fé. E tem gente que pensa, pastor, mas toda fé é boa? Toda fé é boa, é ou não é? Mas só tem uma fé que é salvadora. Acreditar, nós podemos acreditar no que a gente quiser. Mas salvo, as escrituras sagradas, a palavra de Deus diz que salvo é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ninguém, irmãos, pode ter acesso a Deus senão pelo Filho. Amém ou não amém? E o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele garantiu para nós algumas armas de guerra. Nós estávamos já com a batalha perdida sem Deus. Nós vivíamos sem Deus no mundo, a palavra de Deus diz. Mas Ele garantiu para nós armas espirituais. Então a nossa luta, preste atenção nisso, não é contra carne e sangue. Amém ou não amém? A nossa guerra não é contra pessoas. Eu vejo hoje, infelizmente, às vezes até dentro de igrejas, aquela batalha entre pessoas. Parece que quem está te fazendo mal é o outro. E na verdade nós sabemos que por trás das pessoas existe uma ação maligna, demoníaca, para tirar sua paz, para tirar sua alegria, para dividir famílias, para dividir irmãos e amigos. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, a minha luta não é contra pessoas. Sua luta não é com seu marido, não, irmão. Sua luta não é com seu patrão. Sua luta não é com aquela pessoa que te ofendeu. Sua luta é nas regiões espirituais. Nós estamos, irmãos, por um pouco de tempo aqui nessa terra, pouquíssimos anos, perto da eternidade, pouquíssimos anos. Enquanto nós estamos aqui, onde o mundo jaz o maligno, onde o príncipe desse mundo e que governa essa terra é Satanás.
Em Efésios do capítulo 2 está dizendo que Ele é o príncipe, é Ele que governa, Ele tem um reino, e esse reino é terreno, e é nesse lugar que você vai enfrentar Ele todos os dias. O apóstolo Paulo fala assim, que ele enfrentava a morte todos os dias. Existe uma guerra para matar você, todos os dias. Enquanto você está aqui assistindo esse culto, você não faz ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Você não tem noção da guerra espiritual que foi entre anjos e demônios, para que você nem entrasse nesse lugar, para que você nem levantasse a sua mão em adoração. E algumas pessoas nesses dias têm enfrentado, em uma posição nessa batalha, um enfrentamento mais forte, mais grave, mais agressivo. Talvez você está até aqui essa noite. Essa semana para mim foi uma das maiores guerras que eu enfrentei esse ano. Percebi, depois do culto de domingo passado, uma guerra espiritual terrível para acabar com a nossa paz, para destruir a família, para destruir os casamentos. Só que uma coisa, irmão, nós precisamos entender e confiar nisso, porque é aí onde muitos retrocedem. Toda batalha que vem sobre nós, ela já está vencida. Você não entendeu? Toda batalha que vem para destruir o propósito de Deus na sua vida, ela já está vencida. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas para vencer a batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Tem muita gente que não está conseguindo vencer a batalha, porque está tentando lutar com armas carnais, responder ofensa com ofensa, dar uma resposta àquela guerra com uma palavra sua, dar uma resposta àquela guerra sem oração, dar uma resposta sem conselho. Quantas guerras você tem perdido? Talvez você está dizendo, não, pastor, mas eu não estou ganhando essa batalha, porque provavelmente você está usando armas terrenas e não espirituais. Não existe batalha que não pode ser vencida senão em oração. Tudo que você colocar em oração, irmão, por mais terrível que seja o enfrentamento, sabe, o ataque, eu vou dizer para você, Deus vai dar vitória em todas elas. Sacode a soldado aí e fala, você é um soldado. Está fraco. Sacode o soldado aí e fala, você é um soldado. E você está lutando com o quê? Qual que é a guerra que você está enfrentando aí? Irmão, não existe arma a não ser espiritual. Pastor, como que você consegue vencer suas batalhas? Não é pela minha força, porque tem dia que falta força. Não é pelo seu conhecimento, não, porque tem dia que nem o conhecimento é suficiente para controlar a nossa emoção, as nossas limitações. Mas com a palavra de Deus a gente aprende algumas estratégias aqui que nos fazem vencer qualquer batalha. E eu comecei essa semana a estudar um pouco sobre os bastidores da guerra do Evangelho. E entre essas entrelinhas das Escrituras eu descobri uma coisa muito forte. Eu quero ler com os irmãos em Josué. Josué capítulo 1 verso 5. O texto diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Crê nessa palavra ou não crê? Porque essa palavra é para você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quem recebe, diga amém. Não é eu que estou falando para você, é Deus, irmão. Ele te garante isso. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. Irmão, é uma promessa de Deus. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Mas ele dá um outro conselho: seja forte e seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra
que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Olha o que ele fala de novo. Presta atenção. Tenha o cuidado, verso 7 ainda. Somente seja o quê? De novo, olha, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Preste bem atenção e não se desvie dela. Não se desviar do que, irmão? Diga da palavra. Não se desvie nem para a direita e nem para a direita e nem para a esquerda. Tem gente dizendo aí, Deus é de direita. Irmão, Deus não é de direita nem de esquerda. Deus é soberano, exaltado, poderoso, e quem governa as coisas é Ele. O que o texto está dizendo é que Deus, Ele não tem partido, de lado nenhum. Pastor, você está falando de política? Não, irmão. Eu estou falando que Deus é um Deus de equilíbrio. E a maior estratégia para uma batalha ser vencida é o equilíbrio. Porque as nossas guerras não são só humanas. Nós temos batalha na nossa mente. E para você vencer, você precisa de equilíbrio. Você tem batalha dentro da sua casa, no seu emocional. Você tem trabalho no espírito, trabalho, sabe, na alma e no corpo. E você precisa equilibrar todas as coisas. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus que tudo dele é muito bem calculado. E Deus colocou em nós, irmão, um espírito de equilíbrio. É isso que Ele deseja, que nós sejamos equilibrados. E eu vou te mostrar aqui no decorrer do texto, continua lendo comigo. Verso de número 7 ainda, o meio do versículo, né? Nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem sucedido por onde quer que andar. Então ele está dizendo, olha aqui para mim, ele está dizendo que você precisa caminhar sem se desviar da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. A gente podia fazer uma analogia aqui, da seguinte forma: aquele que desvia para a esquerda, é aquele que desvia para o mundo, que desvirtua a palavra de Deus. Mas aquele que desvia, é uma analogia, aquele que desvia para a direita, é aquele que desvia dentro da religião, é aquele que vai além do que está escrito. Os irmãos estão entendendo? Porque tem gente que afasta da palavra, tem gente que se aproxima tanto da palavra, que a palavra torna ele mais filho do inferno do que ele era antes. Jesus virou para os fariseus e falou o seguinte, falou: vocês rodam o mundo todo para levantar um discípulo, e quando levanta, torna ele mais digno do inferno do que era antes. A palavra, até a palavra de Deus, irmão, dependendo do jeito que você mergulha nela, ela te leva para o inferno. O que é isso, pastor? É verdade. Tem muita gente que tem muita palavra, mas pouco amor. A palavra de Deus diz que o conhecimento gera orgulho, mas é o amor que edifica. Todo desequilíbrio, irmão, até religioso, vai tornar uma pessoa fora do propósito, fora do centro da vontade de Deus. Eu preciso me manter equilibrado na palavra de Deus. Por que a religião está cada dia mais fanática? A cabeça do povo está cada dia mais fanático, mais desequilibrado. Irmão, quantos filhos de Deus tem desequilibrado por aí, maluco? Porque tem que chamar de maluco, de louco. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres. Tem muita gente ainda acorrentada. Ele estava acorrentado na mão do diabo, agora ele está acorrentado na mão da religião. Deus não te chamou para ser escravo de religião, irmão. Deus te chamou para caminhar com Deus. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu conversando com um rapaz, evangelizando. Deus tem me dado uma graça, irmão, no meio de um setor aqui na cidade, que Deus tem me dado almas. E a gente conversando essa semana, ele falou assim: eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu não gosto muito de religião. Eu também não gosto. Eu não gosto desse trem não. Tem fala mal danado. E pô, mas você é pastor da presbiteriana? Eu falei: disse bem, sou pastor. Mas isso é religião? Eu falei: não. Mas é o que então?
Eu não falo sobre religião, irmãos. Eu falo sobre uma experiência que eu tive com Deus. Eu falo sobre uma experiência real com Jesus. Eu falo sobre a experiência da palavra viva e poderosa. Eu falo sobre a experiência do poder de Deus. Isso é sobre o que eu falo. Mas e a igreja? A igreja, irmão, graças ao Senhor, Ele me deu a graça, Petrus, de eu ter conhecido há 18 anos atrás uma instituição chamada Presbiteriana Renovada, que tem muita seriedade com tudo que faz administrativamente na terra. Onde as pessoas que tiveram uma experiência com Deus se reúnem semanalmente para falar sobre as suas experiências, sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus. Não, nós não ensinamos aqui sobre religião. Porque a religião que Deus aceita é outra, irmão. Não é essas regras religiosas, não. Não tem placa, irmão, que vai subir. Deus não tem partido com igreja. O que eu estou dizendo para você, irmão, é que se você estiver enquadrado com a palavra de Deus, Deus está contigo. Se você estiver enquadrado em todas as áreas da sua denominação, e não estiver enquadrado na palavra, Deus não tem nada contigo. Os irmãos estão entendendo? Jesus não é por causa da religião. Jesus não é por causa dessa instituição. Essa instituição é por causa de Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu falei para ele: para com esse negócio de religião e conheça Jesus. Depois você escolhe sua religião. Tem uma experiência com Deus de verdade. Depois você escolhe a religião que você quiser. Porque Deus, Ele não deixa ninguém enganado. O Espírito Santo te guiará toda a verdade. Você vai andar na verdade, irmão. Quem tem experiência com religião fica tão insuportável que você não consegue nem conviver com a pessoa religiosa. Os fariseus eram religiosos. Os fariseus eram insuportáveis. Irmão, Jesus amava o mundo todo e ama. Mas Ele nunca gostou dos fariseus. Porque os fariseus estavam conduzindo as pessoas para o inferno. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: seja crente, mas seja um crente equilibrado. Você quer dizer então que eu não preciso ser religioso? Não, você não pode ser libertino também. Porque tem gente que é religioso, mas tem gente que mergulha na libertinagem. Então pode tudo. Poder você pode, irmão. Isso é bem perigoso você não poder entrar depois num lugar chamado Novo Céu e uma Nova Terra. Equilíbrio, irmão, é o lugar que Deus quer você. Só que a maioria de nós fomos treinados por 880. A maioria de vocês aqui é 880. Abra sua Bíblia aqui. Evangelho de João, capítulo 13, verso 8. Tinha um cara na Bíblia chamado Pedro. Esse cara era 880. Ou ele estava na esquerda ou ele estava na direita. Ele não conseguia ser equilibrado, irmão. Ou ele estava de um lado ou ele estava do outro. Em João no capítulo 3, verso 8, disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Olha só, Jesus queria lavar os pés de Pedro. Falou: não, meus pés o Senhor não lava. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele estava no 8, literalmente. Agora nós estamos no 9. Ele foi para 80. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também lava minhas mãos e minha cabeça. Um minuto atrás ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. O que ele fez? Não, lava tudo. Lava a cabeça, lava a mão, lava o pé. Jesus não queria lavar a mão. Jesus não queria lavar a cabeça. Jesus queria lavar os pés dele. O seu desequilíbrio é exatamente por isso. Você ama, mas quando você odeia, odeia. Você quer. Se você não quer. Deus, Ele quer que o nosso coração esteja equilibrado. O que é equilíbrio? É ser sóbrio. Você já viu um bêbado? Ele não tem equilíbrio. Uma pessoa sóbria, ela tem equilíbrio.
Uma pessoa que cambaleia de um lado para o outro, que ela oscila, ela está totalmente desequilibrada. As emoções das pessoas estão desequilibradas. A pessoa está feliz, daqui a pouco ela está chorando, ela está esberrando. A pessoa está lá em cima aqui, daqui a pouco você encontra ela, está lá embaixo, né? Hoje ela está crente, aleluia, glória a Deus, amanhã está desviada igual. Esse lugar, irmão, não é um lugar de conversão. E não é um lugar onde as coisas que você faz prosperem e você não é bem sucedido enquanto você for desequilibrado. Você se levanta e cai. Você está de pé um culto, no outro você está caído. Será que isso não é embriaguez? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está sóbrio mesmo? Você está compreendendo as coisas? Porque um bêbado, você conversa com ele, ele entende mais ou menos. Talvez tem gente que está entendendo mais ou menos a palavra de Deus aqui. Porque nós precisamos, irmão, entender a nossa vida de fato como é. E algumas pessoas não conseguem enxergar o fato. Fala a verdade aí, irmão. Quem já tomou umas que andou caindo aí pelos meio-fio aí? Quem já? Levanta a mão aí. Quem já fez isso? Conta a verdade, irmão. Jesus está vendo e está lembrando. Você trançando as pernas e conversando mole. Você desconfia. Você sabe por quê? Porque você não lembra, né? Estava tão ruim. É terrível, não é? Você já chegou na frente do espelho mesmo? Quem é você? A vista turva. Você não consegue entender as coisas direito. Olha aqui para mim, irmão. Você sabe o que está escrito? Vou até abrir aqui também para os irmãos verem. Pega Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 2, verso 3 mostra o desequilíbrio que talvez algumas pessoas estão vivendo nesses dias. Está dizendo assim, ó, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vou explicar palavra por palavra aqui. Olha aqui. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele está rogando pelas misericórdias de Deus no verso de número 1. Fala, gente, preste atenção, ele está dizendo. E aí no 3 ele fala, pois pela graça, ou seja, um favor merecido, pelo que me foi dado, ele fala, ele diz à igreja, que ninguém tenha de quem? Não é dos outros. A gente é bom para ficar vendo a vida do outro. E vendo o que é bom, o que é ruim, falando isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim na vida do outro. Está falando não. Quem aqui, de verdade, irmão, gosta de ser elogiado, levanta a mão. É bom ou não é? Quem gosta aqui de elogiar, levanta a mão. Todo mundo falou que... É? Por que a gente elogia e por que a gente gosta de ser elogiado? Nós temos uma característica de ficar olhando para a vida do outro. E a gente aprova e reprova, talvez você não fala, mas aqui, ó. O apóstolo Paulo falou assim, virem o espelho para vocês, e com lucidez, observe o conceito que você tem de si mesmo. O que você pensa ao teu respeito? Você já pôde, aí esses dias fizeram isso aqui. É ou não é? Curso das mulheres aqui, né? No só delas. Colocou um espelho, né? Vou falar porque já foi. E me contaram. Aí pedi para as irmãs virem aqui olhar essa caixinha, era uma caixa? E elas olhavam lá e via a carona delas lá. Fala sobre essa pessoa aí. Qual que foi o conceito? Qual que é a visão de si mesmo? Irmão, a gente mente até para nós.
E teve gente que foi impactada nesse momento, porque quando você se coloca diante do espelho, irmão, você vê a verdade. E quando a gente vê a verdade, especialmente sem maquiagem, ser impactado pela realidade, sem maquiar. E eu estou falando isso emocionalmente, espiritualmente. Quando você é colocado diante da verdade, irmão, e a verdade é Cristo, a palavra de Deus, ela te expõe. E quando ela te expõe, tudo aquilo que é mentira que você pensa ao teu respeito cai por terra. Essa vaidade sua cai por terra, esse conceito, essa segurança, tudo que não é verdade cai por terra. Tem gente que diante da sociedade é uma coisa, mas só ele sabe o que ele é por dentro. Nós temos um exemplo na Bíblia chamado Naamã. Naamã era um grande guerreiro, um general poderoso de guerra. Fardado diante dos soldados, ele era muito respeitado, mas quando ele chegava em casa e tirava a farda, a Bíblia diz que ele era leproso. A lepra dele fedia, nem ninguém suportava ficar perto. Eu estou dizendo, irmão, que a aparência dos homens é enganosa. Naamã com certeza gostava de ficar mais fardado, porque ele olhava e ele falava: eis um grande homem. Mas quando ele tirava aquela farda, irmão, era revelado aquilo que ele era de verdade. O que eu quero dizer, irmão, que tem muita gente aqui que todo dia está fardado, e quando é colocado diante da palavra de Deus, as escamas começam a cair dos seus olhos, você começa a ver a verdade, e diga glória a Deus, porque é a verdade que você tem que ver mesmo. Eu estou dizendo que você, o texto está dizendo, que você não deve ter de si mesmo um conceito mais elevado que se deve ter. Tem gente que pensa que sabe, mas ele pensa que sabe mais do que sabe mesmo. Amém ou não amém? Tem gente que não acha, não, eu sou um coitadinho. Ele tem um conceito sobre si mesmo menor do que ele é. É um desequilíbrio. Tem gente que se acha demais, tem gente que se acha de menos. Não, você tem que se achar o quê, irmão? Você tem que ser aquilo que você é. Eu sou isso e eu não sou isso. João Batista fez isso. Quem quer ser? É um profeta? Quem é Elias? Você é o Messias? Ele falou, não. Ele falou quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem não era e sabia quem era. Irmão, você vai começar a ter sucesso na sua vida quando você assumir a sua realidade. Quando você se assumir diante da sua esposa, se assumir diante de Deus, se assumir diante do seu dia a dia, se assumir diante de você mesmo, aí as coisas vão começar a prosperar, porque Deus é um Deus que prospera na verdade. Tem alguém comigo aqui essa noite? E uma meia verdade não é verdade. E tudo que é meia verdade não prospera. É por isso que tem algumas pessoas que estão na fé, mas não conseguem operar. Não consegue fluir, por quê? Porque talvez está vivendo uma meia verdade. Procure o equilíbrio, irmão, e o equilíbrio está na palavra. E ele continua: tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por que você não pode ficar julgando a vida do outro? Porque Deus concede uma fé diferente, numa medida diferente na vida de cada pessoa, e não cabe a você julgar isso. Deus manifesta na vida de pessoas transformações mais rápidas e transformações mais lentas, e você não pode viver julgando o processo de Deus na vida do outro. Olhe para você e veja o que Deus já fez na tua vida e o que Ele não fez. Para de julgar e ficar esperando que Deus faça no outro se não está fazendo na sua vida. Porque tem gente aqui que acha que está pronto. Ele não aprende mais com ninguém, tudo ele já sabe. Pessoas assim, irmão, serão envergonhadas por Deus. Que tipo de pessoa, pastor? Sabe quando você vai contar uma coisa, a pessoa já sabe e ainda sabe mais ainda? O homem é muito assim. Rapaz, comprei um carro. Não, esse carro não sabe nada do trem. Por que você não faz assim, assim, assim? Você sabe o que é isso, irmão? É o orgulho do nosso coração saltando, e a gente desequilibra, e a nossa vida vive uma vida assim, sabe? A gente nunca se posiciona onde Deus quer. Diga, nem para a direita e nem para a esquerda. Equilibra tudo.
E como você vai encontrar ser sóbrio diante de Deus, irmão? É quando você encarar o fato. Parar de se enganar, parar de maquiar. É assumir, pastor, eu tenho um problema nessa área. Assuma que você é isso. Pecado tem nome, irmão. Deus não está para julgar o teu pecado. Deus quer curar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer arrancar você desse lugar. Seja pecado, seja falha, Deus quer, só que você precisa encarar isso. Quando você se encara, enxerga a realidade, aí você chega num lugar de sobriedade. Você começa a estar sóbrio. Aí quando você está, enxerguei a realidade, me coloquei num lugar que eu estou vendo o fato, eu estou vendo como é a situação, seja dentro da sua casa. Olhe para lá, talvez você está calambiando, irmão. Está calambiando para resolver o problema do seu casamento, está calambiando para resolver o problema da sua empresa. Irmão, se põe de pé sóbrio, enxerga o fato, assume a realidade. Quando você vê o fato, achar o problema, aí você vai começar a aplicar o equilíbrio da palavra. E aí você vai começar a dar um passo de cada vez, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Equilibre as suas emoções, irmão. O seu 880 vai destruir você. Pastor, é porque eu sou sanguíneo, eu sou explosivo. Não. Pedro também era. É por isso que ele agia desse jeito, os temperamentos. Mas será que o poder de Deus para transformar, Ele não transforma temperamento? Não, não. É porque meu pai era assim, meu avô era assim. Irmão, Deus quer transformar a sua vida. Só que você precisa se posicionar na verdade. Lembra do Naamã? Jesus um dia deu um exemplo semelhante. Ele virou para os religiosos e falou assim: você é um sepulcro caiado. O que é isso, pastor? Nome feio. Judeus não podiam colocar, nem passar perto de coisa morta, impura, irmão. Sabe o que eles faziam quando alguém morria? Ou um animal? Eles pegavam o local que aquele bicho estava, ou que aquela pessoa foi sepultada, e eles pintavam de branco, de cal. Eles passavam cal, para ficar branquinho, que de longe eles viam e desviavam daquele lugar, da impureza. Ele virou para os fariseus e disse: vocês são um sepulcro caiado, porque por fora é branco, tem aparência de santidade, de religiosidade, mas por dentro vocês estão podres. Eu não estou falando só de igreja, irmão. Eu estou falando sobre uma pessoa como pai. Talvez você se posiciona como um pai e fala grosso igual um pai, mas o teu filho não te vê assim. Sua esposa, seu esposo, sua empresa. Tem empresa afundando e não pede ajuda, não busca, por quê? Não vou me rebaixar, não vou, irmão, vai afundar. Tem gente que tem tanto tempo na igreja e não tem coragem de chamar para conversar, não, porque eu já sei. Seja sóbrio, irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos ser como criança na presença de Deus. Criança, irmão, é ensinável. O orgulho está acabando com a sua vida. Não existe uma pessoa que está afundando ou já está fracassada que não é orgulhosa. Toda pessoa que tem humildade, Deus levanta ela por pior que seja o estado. E eu vou dizer mais: a maioria das pessoas que não estão prosperando em todas as áreas da sua vida, presta atenção, prosperidade tem a ver com tudo que é bênção. Não é só financeiro não, é emocional, é espiritual. As pessoas que não estão prosperando, eu não estou falando de tempo, eu estou dizendo da constância, do crescimento diário da presença de Deus na sua vida. Pessoas que não estão prosperando diariamente, mas pelo contrário, estão retrocedendo, ou estão até fracassadas, é porque o seu orgulho te levou para aquele lugar. Você vê uma pessoa ferrada, pode acreditar, orgulho. Porque o humilde Deus dá um favor para ele, a palavra de Deus diz. Deus resiste o orgulhoso. Ele resiste, irmão.
O que eu estou dizendo para você é que nas batalhas que você precisa enfrentar no seu dia a dia, lá nos bastidores, onde ninguém conhece, a guerra que você está enfrentando, que ninguém sabe, que você está em silêncio, que você não tem com quem conversar. Você sabe por que você não tem com quem conversar? Porque você é orgulhoso. Você não quer mostrar a sua lepra para ninguém. Mas eu vou te contar como é que Naamã foi curado, como é que Pedro foi restaurado. Sabe o que aconteceu? Naamã um dia se distraiu, e ao tirar as suas vestes, a sua farda, uma criada, escrava, uma mulher de Deus, viu ele leproso, e falou: eu sei quem pode curar. Leva ele no profeta de Deus, leva ele. O profeta naquela época representava o próprio Deus na terra. O que está dizendo é assim: vai até Deus, que Deus vai curar ele. Só que o que aconteceu? Naamã, presta atenção, Naamã tinha um conceito tão elevado de si mesmo, porque ele tinha uma patente, ele tinha um reconhecimento na sociedade, sabe o que as pessoas iam pensar dele, e ele foi, irmão, ele teve um primeiro passo de humildade, e falou: onde que é? Eu quero ser curado. Fala para a pessoa que está perto, fala para ele, fala assim: o primeiro passo, para você voltar ao equilíbrio, sabe o que é? Humildade. Naamã teve o primeiro passo, humildade. Segunda coisa, querer ser curado. E ele saiu. De longe, Petrus, o servinho do profeta viu Naamã se aproximando com aquela cavalaria, com aquele exército tremendo, falou para o profeta. Ele falou: vai lá e manda ele tomar banho. Que é isso? Não vou falar isso não, Naamã. É Naamã que está chegando aí. Irmão, tem gente que ele quer vir para a presença de Deus, mas quer ser tratado igual um rei. Mas no seu conceito, não o rei que Jesus fez em você, é o rei que você se acha. É o que você acha que você é. O profeta falou: manda ele tomar banho. E não é um não, é 7. Naamã ficou escandalizado, porque ele falou: uai, como assim? Eu venho aqui e ele manda eu ir tomar banho, não vem aqui, não coloca a mão sobre mim, não unge com óleo. Sabe que atenção é essa que ele dá para mim? E voltou irado para trás, irmão. Por quê? Porque ele era desequilibrado. Ele tinha um conceito, ele achava que ele era mais, mas ele não reconhecia o fato. Ele era um leproso, impuro. O profeta, irmão, não estava tratando ele mal. Tem muita gente que pensa, irmão, que Deus não está te vendo, sabe, que Deus não está te dando atenção. Não, Deus está tratando seu orgulho. O que o profeta fez foi resistir à soberba dele. Falou que não, filho, para trás. Ele resistiu, Naamã. Falou: se você quiser ser curado, se humilha. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E a Bíblia fala que um outro falou assim para ele: olha, Naamã, se ele não falasse para você fazer coisa pior, você não faria? Mais difícil? Vamos lá tomar banho. E foi mesmo, tomar banho. E a palavra de Deus diz que ele foi e mergulhou uma vez. Aí levantou, não tinha acontecido nada. Ele podia ter levantado e ido embora, falou: moça, eu vou banhar. E não era em qualquer lugar, irmão, o rio mais sujo que tinha na época. Diante do soldado, eu imagino os soldados, a cavalaria, tudo olhando aquilo, irmão. Ele tirando agora, tendo que se despir do seu orgulho, da sua farda de general, diante do soldado, e o soldado tudo olhando, falando: rapaz, o bicho é leproso, rapaz. Fica pagando de grandão aqui, mas o bicho é leproso. Foi uma humilhação terrível, irmão. Tem gente que quer ser curado, mas não quer se submeter à humilhação. E na presença de Deus não tem disso, irmão. Para Deus curar você, você tem que descer. Uma vez não foi suficiente, o orgulho dele era grande demais, teve que descer 2, depois 3, depois 4. 7 é o número da perfeição, não é assim? Talvez algumas pessoas aqui, irmão, estão talvez no terceiro banho, já tem 10 anos. Ele desceu uma vez, não aconteceu. Desceu 2, ainda não aconteceu. Desceu 3, não aconteceu. Já tem 10 anos, irmão.
7 ali é processo. Enquanto você não quebrar todo o seu orgulho, você não é transformado, não é curado e não prospera. Você está entendendo o que está nos bastidores dessa guerra, irmão? Os irmãos estão entendendo a mensagem? No 7º banho, ele insistiu, levantou completamente são, uma pelinha igual de neném, e ficou todo satisfeito e feliz. Valeu a pena ser curado, irmão. Pedro era assim desequilibrado. Valeu a pena ser curado. Deus quebrou o orgulho dele. Agora eu vou te perguntar aqui para a gente encerrar. Você quer mesmo ser curado? Qual que é o preço? É orgulho, irmão. Se você não tiver um conceito real da sua própria vida, se colocar como humilde, você não vai passar pelo processo da transformação na sua vida. O orgulho está destruindo seu casamento. O orgulho está destruindo sua empresa. O orgulho está destruindo sua vida espiritual. A lepra cresce todos os dias, debaixo de uma aparência, debaixo de uma farda, debaixo de uma patente, para aqueles que não estão dispostos a se humilhar. Eu queria